e digerir, catalisar e digerir qualquer corpo estranho que entre no nosso corpo, né? Tudo aquilo que não é natural, que entre no nosso corpo, os leucócitos vão ter a capacidade, né, de catalisar e digerir esses corpos. E aí, tudo isso a gente falando dos grânulos primários. Aí a gente vai para o grânulo secundário. O grânulo secundário, ele se subdivide de novo em lactoferrina, colagenasa e lisozima de novo. A lisozima é uma enzima que está presente tanto no grânulo secundário quanto no grânulo primário, certo? Eu coloquei esse LCL aqui, entre aspas, mais para a gente lembrar, né? Que o grânulo secundário, ele possui enzima lactoferrina, colagenasa e lisozima, certo? Alguma dúvida até aqui? Não. Beleza. Rubens, decide alguma coisa? Não. Acho que cobriu tudo até agora. Tá bom. Aí, dentro das células leucocíticas, a gente vai ter as subdivisões mencionadas, né? Que aí a gente vai ter os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Aqui eu vou começar falando sobre as três células que compõem o grupo granulócito, certo? Então, todas essas três que eu vou falar a partir de agora vão fazer parte do grupo granulócito. As duas últimas que eu vou falar fazem parte do grupo agranulócito, certo? Então, no grupo granulócitos, a gente tem três células. A primeira, neutrófilo. Ela também é conhecida como uma célula polimorfonucleada. Polimorfonucleada refere-se a que ela possui muitos núcleos. Eu fiz um desenho aqui, né? A gente consegue ver que mais ou menos, né? Eu tentei representar vários núcleos aqui. Esses fiozinhos que vocês estão vendo aqui, ó, que estão unindo cada núcleo, são chamados de filamentos de cromatina. A gente vai falar um pouquinho deles mais à frente. Os neutrófilos são células, né, que fazem parte do grande grupo granulócitos, né? Ela é uma das células mais abundantes quando a gente se refere ao termo de leucócitos. O neutrófilo é o mais abundante. Tem uma característica, ele pode ter de 3 a 5 núcleos ligados por filamentos de cromatina. Então, vamos lá, como característica principal do neutrófilo. Eu acho que ela pode pôr uma questão dessa, assim como ela fez na P1. Colocar lá um tecido sanguíneo, colocar uma seta, por exemplo, no neutrófilo, outra no linfócito. E aí, ela pode pedir, né, para a gente assinalar na nossa prova. Suponha que eu peguei uma prova que está com a seta apontando para uma célula do tecido sanguíneo que ela tem 5 núcleos. Então, obrigatoriamente, essa célula vai ser um neutrófilo. Certo? Quando a gente olha e essa célula tem de 3 a 5 núcleos, automaticamente a gente classifica ela como neutrófilo. Oi. Só um pouquinho, a gente interrompendo. Hoje a gente ficou sabendo que, igual ela deu na P1, ela deu as opções, né? Colocou a imagem lá e deu as opções para a gente marcar. A gente ficou sabendo que quando ela dá na P1 é desse jeito, na P2 é o contrário, é aberta para a gente completar.
tipo assim, tudo, sabe, neutrófilos, trem. Coloca a setinha na lâmina e pra gente saber o nome. Não vai colocar as opções. Isso que eu fiquei sabendo, né? Entendi. Pois é, mas aí, de qualquer forma, se ela for lá e colocar a setinha, aí a gente vê essa célula, a gente vai colocar o quê? Que é um neutrófilo, é uma das células mais abundantes em relação às células dos leucócitos, né? E aí, se a gente vê de 3 a 5 núcleos, a gente deduz e confirma que é um neutrófilo, né? Como eu coloquei aqui, cada núcleo ele vai estar ligado por filamentos finos, né? Filamentos finos de cromatina. Não vão confundir com filamentos finos de actina, porque finos de actina a gente encontra apenas no músculo, né? Quando a gente vai falando no músculo, a gente vai estar falando de filamentos finos de actina. Ô Aqui não, a Pedro, gente. Oi. desculpa te interromper, você estava falando aí. Daí, como a gente vai ter prova prática amanhã, eu acabei de ver uma imagem aqui no Google, eu vou te mandar e você transmite na tela para ver se tem alguma coisa a ver com o neutrófilo, se você está falando, se vai dar de identificar, entendeu? Ixi, eu tenho que ver porque eu tô pelo tablet. Mas manda aí. Tá. Beleza. Uma coisa importante também a gente lembrar, né, que são os corpúsculos de Barr. A Lucila falou isso quando ela deu aquela aula dela um pouco, né, sobre tecido sanguíneo, porque eu entendi mais na aula do Emílio do que na dela. Esses corpúsculos de Barr, eles vão estar relacionados com esses filamentos de actina. Só que esses corpúsculos de Barr, eles são filamentos maduros, né? Eles são filamentos maduros. E esse corpúsculo de Barr, ele corresponde ao cromossomo X inativado. Então, quando a gente vai falando de neutrófilo, a gente tem que lembrar que é uma célula que faz parte do grupo granulócito, né, dos leucócitos. É uma das células mais abundantes, possui de 3 a 5 núcleos ligados por filamentos de cromatina finos. E esses filamentos de cromatina podem ser filamentos imaturos ou filamentos maduros. Quando for filamentos imaturos, a gente vai ver como se fosse uma forma de cajado. Eu não sei onde é que eles interpretaram isso, porque quando fui ver, não tem nada de aparência com cajado. Isso aqui é mais para título de curiosidade, eu acho. Eu acho que a Lucila não faria uma pergunta. Pode até ser que ela faça alguma pergunta relacionada ao corpúsculo de Barr, que se, por exemplo, perguntar o que é um filamento maduro que corresponde ao cromossomo X inativado. Eu acho que isso aqui sim ela pode perguntar. Tem uma Oi, dúvida. É, oi. amigo, esse filamento imaturo e o maduro são os filamentos de cromatina. Isso. Ah, tá. Obrigada. Então, acho que ela pode perguntar, fazer uma pergunta mais sobre essa segunda aqui, que é o filamento maduro, né, do que essa do imaturo. Porque eu acho que não tem muito conteúdo para perguntar sobre isso aqui. Eu acho que é mais saber que os núcleos do neutrófilo, né, e das células que a gente vai falar, eles estão ligados por filamentos de cromatina. Certo até aqui? Alguma dúvida sobre neutrófilo? Amigo, fala de novo o que é corpúsculo de Barr. Corpúsculo de Barr corresponde ao cromossomo X inativado. É só isso, então, né? Então Sim, é tá. um filamento maduro Uhum. que corresponde ao cromossomo X inativado. Tá bom, valeu.
Beleza. Aí, a gente vai para o próximo tópico. O neutrófilo, ele possui grânulos específicos, grânulos azurófilos e grânulos terciários. Vocês se lembram quando eu falei aqui em cima que o azurófilo, ele é um grânulo primário e ele vai estar presente em todas as células? Pois é, olha aqui, ele aparecendo de novo aqui. Grânulo azurófilo. Então, o neutrófilo ele vai ter grânulos específicos do neutrófilo, ele vai possuir grânulo azurófilo e vai possuir grânulos terciários. Uma coisa que é importante a gente lembrar, muito importante, que o neutrófilo ele age contra bactérias, certo? Então, quando a gente tiver uma bactéria, sei lá, no nosso corpo que não é normal, quem vai agir contra essas bactérias são os neutrófilos. Certo até aqui? Certo. Eu mandei para você a imagem lá, tá? Tá bom. Para finalizar, o neutrófilo, ele possui um tempo de vida útil de 8 horas quando ele está no sangue e de 3 a 5 dias quando ele está nos tecidos. Por exemplo, tem um tecido no meu corpo que ele está infectado com bactéria. Então, o neutrófilo, quando ele estiver no tecido, ele vai ter uma vida útil de 3 a 5 dias. E quando for no sangue, ele vai ter uma capacidade de 8 horas. Então, quero que vocês analisem que a todo instante tem neutrófilo no nosso sangue morrendo e tem outros neutrófilos surgindo. Certo até aqui? E aqui, mais uma vez, esse aqui é o desenho que eu tentei, né, fazer de um neutrófilo. Vai ser aqui os núcleos, né? Esses mais redondinhos, esses finos são os filamentos de cromatina. E esses em vermelho representam os grânulos. Certo até aqui? Certo. Aí a gente vai para outra classe de célula, que são os eosinófilos. Os eosinófilos, eles têm essa forma aqui. O eosinófilo é conhecido como fone de ouvido, né? Aqueles headset que são que é uma representação, né? Para fazer a gente lembrar. Eles são bilobulados. Eles também têm os núcleos ligados uns aos outros por fio de cromatina. Só que aqui é um detalhe. No neutrófilo, a gente tem filamentos de cromatina fino. Aqui a gente vai ter fio de cromatina grosso. Então, uma das diferenças entre o neutrófilo, né, e o eosinófilo é porque o neutrófilo é filamento de cromatina fino e o eosinófilo é filamento de cromatina grosso. Meu Deus, eu tô querendo falar actina. Vocês não têm noção. Aqui, como grânulos primários, a gente vai ter grânulos de enzimas hidrolasas, ácidas e lisossômicas. Grânulos secundários, a gente vai ter proteínas e peroxidase de eosinófilo, né? Essa aqui é um pouco mais fácil de lembrar, porque o nome do grânulo está relacionado com o próprio nome da célula. Proteína e peroxidase de eosinófilo. E neurotoxina de eosinófilo. E mais uma vez, de grânulo primário eu não coloquei aqui, né? Mas tem azurófilo também, porque o azurófilo está presente em todas. O doutor Emílio até falou